Em março de 1861, é eleito o 16º presidente dos Estados Unidos, e a nação que ele governa está à beira do colapso. Estados se separaram, a guerra civil se aproximava como uma sombra implacável, e a cada tomada de decisão da Casa Branca pode determinar o destino de milhões de pessoas. O país está dividido, famílias estão sendo separadas e cidades vivem sob o temor constante da destruição. O presidente caminha pelos corredores silenciosos da presidência, consciente de que não há espaço para hesitação. Cada carta que lê, cada relatório que recebe, carrega o peso da vida e da morte. A responsabilidade que repousa sobre os seus ombros é colossal, e ainda assim ele se mantém firme, guiado por uma visão de união e justiça que poucos ousariam sustentar em meio a tanto caos. Ele não nasceu em riqueza nem em conforto, mas sim em uma terra de pobreza, de desafios e trabalho duro. Sua infância marcada pela perda, seu caminho de autoconstrução, suas palavras que atravessariam séculos, tudo nele parecia comum, até que diante das maiores crises da nação se tornou extraordinário. Este é o relato do homem que enfrentou uma guerra, divisão e ódio e que, com coragem e convicção, salvou uma nação inteira, libertou milhões e redefiniu o significado de liberdade tão almejado pelos Estados Unidos, e se tornou um dos maiores nomes americanos de todos os tempos. Seja bem-vindo à história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809 em uma cabana de madeira em Hardecote, nos estados de Kentucky. Sua origem humilde já fazia prever uma vida de dificuldades. O pai, Thomas Lincoln, era um pequeno agricultor que lutava para sustentar a família, enquanto a mãe, a Nancy Hanks, morreu quando Abraham tinha apenas 9 anos de idade. A dor da perda marcou o menino profundamente, mas também o fez amadurecer cedo. Sua madrasta, Sarah Bush Lincoln, trouxe-lhe carinho e incentivo, tornando-se uma figura fundamental em sua formação. Lincoln cresceu praticamente sozinho com os livros, tinha pouca educação formal e, somando todas as suas idas à escola, não passou nenhum ano de estudos regulares. Mas a sua sede de conhecimento era insaciável. Ele trabalhava durante o dia em fazendas, serrarias ou como barqueiro, e à noite lia à luz da lareira, estudando gramática, matemática, direito e história. Era um exemplo vivo do chamado self-made man, o homem que se constrói com as próprias mãos. Quando jovem, mudou-se para o estado de Illinois. Lá, trabalhou como vendedor, lenhador, topógrafo e até dono de uma pequena loja. Mas o destino lhe reservava algo maior. Lincoln tinha carisma, senso de humor e uma habilidade natural para contar histórias. Essas qualidades o aproximaram da política, e em 1834 foi eleito para a Assembleia Legislativa de Illinois. Enquanto isso, estudava por conta própria para se tornar um advogado. Passava a hora lendo códigos legais e jurisprudências, até conseguir sua licença em 1836. Rapidamente ganhou fama como advogado competente, justo e de fala simples, capaz de se conectar com jurados e clientes comuns. Como já citado, Lincoln entrou na sua vida pública em 1834, quando foi eleito para a Assembleia Legislativa de Illinois. Lá, ele mostrou seu talento para articular ideias, negociar acordos, conquistando o respeito entre os colegas e os cidadãos. Durante seu tempo como legislador estadual, Lincoln defendeu temas de interesse local, mas também começou a formar suas convicções sobre justiça e igualdade. Ao mesmo tempo, ele estudava direito por conta própria, e em 1836 tornou-se advogado licenciado. A sua carreira jurídica seria marcada por integridade, pela habilidade de argumentação e por uma sensibilidade rara para entender pessoas comuns, qualidades essas que fariam mais tarde ele ser um grande líder. A sua experiência militar, embora breve, também teve importância na sua trajetória política, já que em 1832, ainda jovem, ele se alistou na milícia de Illinois durante a Guerra de Black Hawk, um conflito entre tribos indígenas no território do estado. Lincoln não apenas serviu, mas também demonstrou coragem, disciplina e liderança, sendo eleito capitão de sua companhia. Essa experiência lhe trouxe lições de estratégia, responsabilidade e serviço público que ressoariam por toda a sua vida. Após seu retorno à sua vida civil, Lincoln mergulhou na advocacia e continuou a sua ascensão política.
Em 1846, foi eleito para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, representando o Illinois. Durante seu mandato, defendeu princípios de união nacional e se posicionou contra a expansão da escravidão, mesmo que isso não fosse uma posição popular entre todos os currículos políticos. Após o único mandato, optou-se por não se candidatar à reeleição e voltou para Springfield, em Illinois, focando em sua carreira jurídica, mas sem abandonar a política. Nos anos seguintes, Lincoln tornou-se uma figura central no emergente Partido Republicano, fundado em 1854, que buscava impedir a expansão da escravidão nos novos territórios do oeste americano. Em 1858, participou de uma das disputas mais célebres da política americana, os debates com Stephen Douglas, candidato a senador. Nele, Lincoln expôs suas ideias com clareza e firmeza, defendendo que a escravidão não poderia se expandir e que a nação dividida não sobreviveria. Embora tenha perdido a eleição, sua eloquência, caráter e determinação fizeram dele uma figura nacionalmente reconhecida e os preparando para um passo seguinte. Em 1860, Abraham Lincoln foi escolhido pelo Partido Republicano como candidato à presidência dos Estados Unidos. Sua trajetória de autodidata, advogado respeitado, político firme e líder corajoso havia o consolidado como uma pessoa capaz de enfrentar a crise mais grave que o país já conheceria. A eleição de Lincoln marcaria o ponto de virada na sua vida e na história americana, colocando-o no centro de uma nação prestes a mergulhar em uma guerra. Quando Abraham Lincoln assumiu a presidência em março de 1861, os Estados Unidos já estavam à beira do colapso. 7 estados do sul haviam se separado da União, formando os Estados Confederados, e o país se encontrava à beira de uma guerra civil devastadora. Cada decisão que Lincoln tomava carregava um peso. Ele sabia que qualquer hesitação poderia significar o fim da União. Nos primeiros meses de seu governo, Lincoln enfrentou uma tensão esmagadora, generais inexperientes, conflitos internos e ameaças constantes exigiam dele uma paciência e uma visão estratégica raras. Ele passou horas nos corredores da Casa Branca, analisando relatórios de batalha, correspondência de comandantes e pedidos de aliados, buscando sempre o equilíbrio entre a firmeza necessária para liderar e a humanidade que não podia abandonar. Em 1863, ele deu um passo decisivo que transformaria a guerra. Assinou a Proclamação de Emancipação, declarando livre todos os escravizados dos estados rebeldes. A guerra deixou de ser apenas pela preservação da União e passou a ser também uma luta moral, pela liberdade e pela dignidade de milhões de pessoas. Nesse mesmo ano, Lincoln fez história novamente com seu famoso discurso de Gettysburg. Diante de um cemitério repleto de soldados mortos, ele resumiu em poucas palavras o que estava em jogo. A sobrevivência da nação concebida em liberdade e dedicada à ideia de que todos os homens são criados iguais. Aquelas palavras ecoaram por todo o país e tornaram um marco de liderança visionária de Lincoln. Em abril de 1865, após 4 anos de guerra brutal, a União finalmente triunfou e os Estados Confederados se renderam. A escravidão foi abolida e a nação começou a se reconstruir. Lincoln já havia cumprido a sua missão histórica. Mas o destino não lhe permitiu desfrutar da vitória. Poucos dias após o fim da guerra, em 14 de abril de 1865, Lincoln foi ao Teatro Ford, em Washington, para assistir a uma peça. Durante a apresentação, o ator confederado, conhecido como John Wilkes Booth, entrou em seu camarote e atirou contra sua cabeça. Lincoln morreu na manhã seguinte, tornando-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Sua morte mergulhou seu país em luto. Milhares acompanharam seu funeral em cortejo e a sua figura foi elevada a um patamar quase mítico. Abraham Lincoln passou a história como um presidente que salvou a União, que libertou os escravizados e que redefiniu a ideia de liberdade e igualdade. Mesmo após a sua morte, Abraham Lincoln permanece vivo na história. Ele não apenas liderou uma nação dividida através da guerra mais sangrenta da sua história, mas redefiniu o significado de liberdade, justiça e coragem.
Seu exemplo mostra que a liderança verdadeira exige mais do que o poder, exige visão, empatia e a capacidade de enfrentar desafios impossíveis sem perder a sua humanidade. Lincoln transformou o sofrimento em esperança, a crise em propósito e a dor em uma ação. Seu legado inspira líderes e cidadãos ao lutar pelo que é certo, mesmo quando o caminho parece impossível. Enquanto a memória de sua vida e suas palavras ecoam através do tempo, lembramos que a história não é escrita apenas pelos vencedores, mas por todos que ousaram liderar com coragem, visão e integridade. Abraham Lincoln, além de presidente, foi o farol para toda uma nação e também para o mundo.